Graça e paz, queridos, estamos retomando o nosso culto dominical, a nossa reunião. Nós fizemos a primeira parte, onde nós abrimos a nossa reunião com o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Nós abrimos a nossa reunião nesta noite de domingo, dia 14/3/2021, onde, pela graça e a misericórdia de Deus, nós podemos nos reunir online, não é? Não podemos estar juntos, nos abraçando como gostaríamos, mas, graças a Deus, podemos estar aqui em nossos lares usando a tecnologia para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu não consigo separar a Bíblia das coisas que estão acontecendo atualmente. Por isso, eu queria fazer um paralelo com o segundo texto, além do que nós já lemos. Queria que os irmãos reabrissem isso, a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tá? Deixe marcado aí, ou deixa um dedinho marcando aí, uma fitinha, ou o celular, ou alguma coisa aí marcando. Tá? E vamos dar um pulo lá para Timóteo, lá no capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. A minha Bíblia está na versão NVI, por isso talvez algumas palavras aparentem diferente das de vocês, mas o sentido é sempre o mesmo, tá bom? Eu diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso, vamos dar continuidade. O verso 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Que desejo que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Amém? Eu li até o verso 5, mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, dentro do nosso assunto nesta noite, apenas dos versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ainda queria que você marcasse esse texto que nós lemos agora, sem desmarcar o de 2 Crônicas, tá? E abra comigo sua Bíblia aí, ó, lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, Romanos 13. Quase que eu falo Romanos 9, né? Que o Romanos 9, ele dá um tapa na cara nossa aí, que acha que a nossa justiça, que as coisas têm que ser igual a gente quer. Não, a Bíblia deixa claro que a vontade que vai se cumprir, que tem que se cumprir, é de Deus, não é a nossa, não. Não é? Romanos capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá.
pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo sim, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Verso 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Verso 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Nós estamos vivendo, queridos, um tempo um tanto quanto delicado. O nosso país está passando, o nosso país e o mundo estão enfrentando uma adversidade gigantesca e para um bom leitor, né, e não precisa nem se entender muito de política. Eu queria não precisar entrar nesse assunto, mas como cristãos nós não podemos estar alheios aos acontecimentos, né? E como cristão, nós temos que ter o nosso posicionamento de acordo com as Escrituras. Né? A gente conversa com o pastor Zé, deve comentar sobre esse assunto, sobre aquele assunto. É pertinente nós falarmos sobre isso, mas, como cristão, nós precisamos estar alicerçados nas Escrituras. Tá? Não é novidade que o mundo inteiro está enfrentando uma pandemia, e nós vemos as autoridades tomando posicionamentos corretos, vemos as autoridades tomando posicionamentos equivocados, nós vemos as autoridades agindo de maneira errada mesmo, nós vemos alguns governantes agindo, eu me recordo, na primeira fase, né, que não é nem videogame, mas está a primeira fase, segunda fase, sabe-se lá a terceira fase. No começo era o pico da pandemia, seria no ano passado, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Acabou o ano e o pico da pandemia acabou só no período eleitoral e agora ela voltou com força total e agora com algumas variantes diferenciadas. Mas para um bom leitor, ele vai perceber que, no nosso caso, infelizmente, a pandemia não está sendo usada só, como eu diria, ela não está sendo combatida por todos. Há aqueles que disseram que ela foi uma fúria da natureza, e já ouvimos falar absurdos a respeito dela. Mas, independente do que falaram ou do que andam falando, eu quero dizer para vocês o que a Bíblia nos orienta. Porque nós precisamos ficar com o que a Bíblia nos orienta. Nós abrimos a nossa reunião nessa noite com o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus, no Antigo Testamento, já dizia para o seu povo que quando eles estivessem enfrentando uma situação difícil, complicada, eles tinham que se humilhar. Diante de quem? De Deus. Então, Deus já orientava o seu povo. Deixa eu botar aqui aqui na frente, que eu consigo ler olhando a direção dos irmãos. Ele já... Deixa eu ver se apertar o teclado ali. Eu gosto de ver o rosto dos irmãos. Ele diz o seguinte, se o povo dele... É interessante o seguinte, que a palavra de Deus ela é escrita para o povo de Deus. Não é para quem não é cristão. Existem textos lá que são para pessoas não cristãs? Existem. Mas boa parte dos textos, a grande maioria, são para mim e para você, cristãos. Então, somos nós que temos que orar pela nossa nação. Nós não temos que olhar para uma autoridade e
e achar que ela seja o Salvador, que ela seja... Não. O nosso Salvador é Jesus. Nós não temos outro. Deus pode usar as autoridades, porque ele é Deus. E ele usa quem quer e como quer. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, tá bom? Então, cabe a mim e a você. Está faltando vacina, nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa nação, como nós fizemos na primeira parte do culto. Nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos parentes, oramos pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, pelos nossos governantes, porque assim está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Não foi isso que nós lemos agora há pouco também? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. O nosso papel como cristãos, irmãos, é orarmos. Não é? Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele fez um resumão dos 10 mandamentos, onde onde o resumo ficou da seguinte maneira: ele dividiu em dois os 10. O primeiro mandamento, como é que ficou? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, não é? E o segundo é semelhante a esse, que amará o teu próximo como a ti mesmo. Com efeito, não é? Ele prossegue dizendo que você não vai roubar, você não vai matar. Então, Cristo coloca a importância e a necessidade de nós orarmos, de nós amarmos o nosso irmão, o nosso próximo. Ele coloca quase que em par de igualdade com o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu estou amando o meu próximo, eu estou demonstrando o meu amor por Deus. Foi isso que Cristo quis dizer. Então, qual a maior maneira, ou uma das melhores maneiras de demonstrar amor por alguém, queridos? É orando por ele. Orando por ele. Então, nós, como cristãos, precisamos demonstrar amor também orando pelo nosso país, também orando pelos nossos irmãos, também orando até por aqueles que não são, não estão em nosso favor, não é? Aqueles que se dizem até contra o cristianismo ou contra o evangelho, que não concorda, que não gosta da nossa postura, tudo bem. Se fosse para nós agradarmos aos homens, nós não seríamos cristãos, não é? Nós seríamos seguidores dos homens, não é? Eu me recordo agora de uma fala de, se não me engano, não me falha a memória, é Pedro, e dos 2 discípulos de Jesus. Eles foram presos por estarem pregando o evangelho, falando de Jesus, levaram uma taca, né, na linguagem de agora, né? Levaram uma surra, ficaram felizes por se verem dignos de apanhar por conta do evangelho de Jesus, e quando eles estavam liberando eles, falaram o seguinte para eles: olha, vocês vão, mas vocês não vão mais falar de Jesus. Aí eles perguntaram: oxe, importa obedecer a Deus ou aos homens? Para nós, queridos, nós cristãos, importa obedecermos ao Senhor. Então, nós vamos seguir amando o nosso próximo, ainda que ele não nos ame, orando por ele, ainda que ele nos maltrate. Lembra que um dos maiores atos revolucionários de Cristo, quando ele chegou aqui na Terra, é que as pessoas estavam acostumadas àquela lei de Hammurabi, aquela lei que era olho por olho e dente por dente, não era? Aí Cristo chegou e falou o seguinte: você não vai mais... ouvistes o que foi dito antes? Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos? Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber.
Cristo revolucionou a sua época por conta da sua mensagem de amor. Nós, como cristãos nos dias de hoje, nós não podemos estar alheios ao que está acontecendo, mas precisamos demonstrar amor às pessoas. E nós podemos demonstrar amor orando por elas. Nós podemos demonstrar amor orando pelo nosso vizinho, né? Nós podemos demonstrar amor orando por aquele nosso colega de serviço que pega no nosso pé. Nós podemos demonstrar amor orando por aquele chefe que nos persegue. Nós podemos demonstrar amor orando por aquela pessoa que nos persegue na faculdade ou na escola, por aquele coleguinha que não gosta da gente, que faz chacota com a gente. Nós podemos demonstrar amor orando por eles. E nós vamos ver que essa mensagem ela é bem difundida e divulgada no Evangelho, porque os demais discípulos e apóstolos eles seguem dizendo, o meio-irmão de Jesus, né, Tiago, ele diz que nós temos que orar quantas vezes por dia? Teve um homem que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus e Deus o livrou de uma cova dos leões, né? Foi Daniel. Ele tirava alguns horários para orar. Ele orava pela manhã, tarde e de noite. Ele parava o que estivesse fazendo e ia orar, não é? E Deus foi com ele. Deus lhe deu a oportunidade de revelar sonhos. Deus disse para ele o que os sonhos significavam. E Deus foi com ele grandiosamente. Porém, nos dias de hoje, nós não precisamos orar mais 3 vezes. Parar o que estamos fazendo e orarmos. Hoje nós podemos orar a todo momento. É assim que Tiago fala para a gente, que nós devemos orar como? Orar sem cessar. Nós temos que orar constantemente. Às vezes a gente está na correria do nosso trabalho, na nossa lida diária, não é? Mas nós podemos estar com os nossos pensamentos ligados no Senhor. O Salmo 139 diz que ele sonda o nosso coração e ainda a palavra nem chegou na nossa boca e ele já conhece. O Senhor conhece o nosso coração. Então nós podemos estar orando constantemente. É importante nós tirarmos um período para orarmos? Sim, é importante, nós devemos fazer isso. É salutar, é saudável espiritualmente falando. Mas nós também não podemos esperar para orar só quando tivermos esse tempo. Nós podemos estar orando constantemente. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E nós devemos orar. Por que nós devemos orar? Por nós, para que Deus nos dê força para permanecermos de pé. Nós devemos orar pelos nossos familiares, para que a nossa família permaneça na presença do Senhor. Nós devemos orar por aqueles que nós gostamos, por aqueles que nós amamos, para que eles sejam alcançados por essa graça salvífica da parte de Deus, para que eles permaneçam na presença de Deus. Nós devemos orar para que eles permaneçam em Cristo. E também temos que orar por aqueles que não gostam da gente. Eu não sei vocês, mas essa minha carinha de anjo fazia com que onde eu chegasse, as pessoas... não tinha meio termo, pastor Zé. As pessoas olhavam para mim, ou amavam ou odiavam. Às vezes eu me recordo, quando eu chegava na escola, eu era adolescente, mas já tinha essa carinha de legal, essa minha carinha de legal que eu tenho até hoje, e neguinho não gostava de mim e dizia que ia me pegar do lado de fora porque não gosto de ir com a minha cara. Independente das pessoas irem ou não com a nossa cara, nós precisamos orar por elas. É interessante que eu tive algumas experiências diferenciadas, depois o pessoal me conhecia e falava, rapaz, você não é nada daquilo que me disseram. Eu falei, mas não sei nem o que te disseram. Né? Independente das pessoas nos verem de maneira diferente, nós devemos orar por elas. Elas gostando da gente ou não, nós precisamos orar por elas. Tá? Nós devemos orar também por aqueles que... Timóteo diz o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo, diz o seguinte também, antes de tudo, eu te recomendo que sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Porque é gostoso a gente orar porque a gente gosta.
Não é? Gostoso a gente orar por quem a gente gosta? Não é, pastor Zé, não é gostoso orar pelos nossos filhos? Pedir para que Deus abençoe eles? É gostoso, a gente gosta. É gostoso orar por quem a gente ama. Que a gente olha e fala, oh, Deus abençoa, né? Pelos nossos familiares, esposo, esposa, O mãe. pastor Zé, vou Sim, interromper. sim, sim, fica à vontade. E é interessante até falar sobre esse assunto, porque as pessoas acham que o pastor é que tem que orar por todos, né? Por todo mundo. Mas eu acho que é o cristão, né? Porque às vezes acha que é o papel só do pastor. Obviamente, o pastor ora, nós já fazemos isso Sim. frequentemente, né? Mas nós sabemos que é, é todos, né? Todos, uns pelos outros. Isso. Essa a oração não tem que ser feita só pelas autoridades da igreja, não. Ah, só o pastor que pode orar, só o presbítero que pode orar, só o diácono que pode orar. Não. Nós cristãos precisamos orar. O maior exemplo disso nos foi dado por quem? Por Cristo Jesus. Ele, às vezes, ele se retirava de junto dos seus discípulos para orar sozinho. E passava horas e horas orando, porque ele tinha prazer em estar na presença do Pai. Nós precisamos orar a ponto de entendermos que é gostoso estarmos na presença de Deus e sabemos que quando nós falamos, nós somos ouvidos por Ele. Ele nos escuta. Então, nós devemos orar por todos os homens, por todas as pessoas. O verso 2 de 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte: diz pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. Aqui em Águas Lindas, quem ganhou foi o doutor Lucas, né? Aqui é prefeito, né? Prefeito é o doutor Lucas. Nós temos que orar pelo doutor Lucas. Eu trabalho lá em Brasília, eu tenho que orar pelo Ibanez. Nós que estamos no Brasil precisamos orar pelo nosso presidente. Precisamos orar pelos ministros que estão à frente dos ministérios. Nós precisamos orar pelo nosso povo. Ah, mas eu não gosto dele, meu irmão. Não precisa gostar, basta orar. Não precisa gostar das pessoas. Na verdade, precisa, né, pastor? Não precisa ir com a cara dele, mas precisamos orar. Ah, mas eu não gosto da maneira dele falar, pastor. Eu não gosto do jeito que ele fala. Ah, ele fala muita besteira. Vamos orar para que Deus dê graça e sabedoria para ele, igual deu para a gente, já que nós não falamos esse tanto de besteira, né? Que Deus dê sabedoria para que ele use as palavras certas no tempo certo. Nós precisamos entender que para nossa nação ser uma nação feliz, de acordo com o que a Bíblia fala, toda a nossa nação precisa ter ao Senhor como Senhor deles, como Senhor das Meu suas pastor vidas. Zé, Sim, eu ouvindo o senhor falando assim, me permita interromper mais uma vez, mais para somar. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos líderes, né, pelos governantes, e eu queria ir um pouquinho mais além, gostando ou não, eu votando ou não na autoridade, partindo pelo pressuposto da soberania, foi Deus que colocou lá. isso, Como foi Deus que colocou outros antes dele e colocará outros depois dele. exatamente. Por isso que seria muita pretensão nossa, e aqui a gente não está falando de personalidade, que cada um tem os seus erros, seus acertos, né? É, eu até digo para o pessoal que, no meu ponto de vista, esse é o menos ruim, no meu ponto de vista. Me Eu não permite posso, falar isso aqui. eu não posso nem falar porque eu sou suspeito. Sim, 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 sim. Mas, mas trazendo para o pressuposto do pensamento cristão e da atitude cristã, e até trabalhando a questão do cidadão também, nós temos que respeitar as nossas autoridades, mesmo que não comungamos com aquilo que ele
prega, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele pretende fazer ou fez. Porque o ponto que eu trouxe aqui, a oração, ela tem que, a gente precisa orar. Isso. E quando nós oramos, quem quer que seja que esteja no governo, nós estamos obedecendo primeiro a Deus. Isso. Né? Nós estamos sujeitos e debaixo da autoridade de Deus. Romanos capítulo 13 Sim. fala exatamente isso que o senhor está comentando. Diz assim, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13, verso 2 agora. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Obrigado. Pois, verso 3, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo sim, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Verso 5, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, tá? Mas também por questão de consciência. Verso 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Verso 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Né? Se honra, honra. O nosso tempo aqui, a gente começa a conversar, quando a prosa começa a ficar boa, acaba o tempo. Eu queria encerrar Pastor, Sim. olha que coisa linda esse texto que você está lendo. É algo assim fantástico, porque aqui a Bíblia não trabalha uma ideologia, ou partido A ou partido B. Pelo contrário, né? Deus condena os partidários. Deus condena aquele que tem partido. É um outro momento, né? Vamos falar sobre essa questão no fórum. Sim. Mas se tratando de autoridade, seja ela quem for, seja parecido comigo, ou quem eu votei ou não, no ponto de vista cristão, nós temos que orar por ele, ou por eles, as autoridades, no caso. Então, aqui, a Bíblia deixa muito claro essa nossa responsabilidade, não é? Isso. Pastor, mas eu não concordo nisso e naquilo. Ok, tudo bem. No conceito moral, no conceito político, no conceito social, ok, positivo, não é? Claro que, ok, positivo, desde que esses conceitos morais, políticos, sociais estejam fundamentados nas escrituras. Porque muitas vezes o conceito é seu, o conceito é imposto pela comunidade, pela sociedade, ou por um partido, ou por uma classe, não é? Menos de um minuto. É interessante isso aí. Só para... Falta menos de um minuto aqui. Só queria finalizar com o texto. Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: porque estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o nosso papel como cristãos é orar, né? É de amar o nosso próximo e de orar uns pelos outros, para que tenhamos dias mais agradáveis, tá bom? Na presença de Deus. Romanos 11:36 diz, para nós gravarmos na nossa memória, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque de Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vivamos de maneira que venhamos glorificar o nome do Senhor. Amém?
Acho que o tempo está encerrando. Eu iria fazer um comentário que comentei com o pastor Oséias há um tempo atrás. Como eu trabalho com autoridade, eu trabalhei com autoridade que eu não gostava dela. Mas, independente de eu gostar ou não, eu respeitava e executava o meu trabalho de maneira, dando o meu melhor, gostando ou não da autoridade. Porque eu entendo que é assim que a Bíblia me ensina, que eu entendo que é assim que a Bíblia coloca para nós cristãos, que nós devemos respeitar as nossas autoridades e orar por elas. E é justamente o que eu fazia. Tá bom? Queridos, nós vamos orar.